Eu vou fazer uma reflexão bíblica muito pastoral. Longe de ser aquelas pregações de movimentações, eu vou me prender aqui, vou ficar atrás deste púlpito, para que vejamos alguns detalhes no texto que vamos ler agora no livro de Êxodo. Eu vou falar sobre uma das mães que talvez ao longo da minha caminhada na presença de Deus, na maioria das vezes no dia das mães, a mãe titular das pregações, eu não preciso nem falar o nome aqui, se eu fizer a pergunta, com certeza alguém já está com esse nome na cabeça. A mãe titular das pregações no Dia das Mães é Ana. 90% das pregações no Dia das Mães, das mensagens, quando se quer falar de mãe, aborda-se Ana, porque Ana foi um exemplo brilhante do que é conduzir um filho à presença de Deus. Mas nós temos tantos outros exemplos, alguns exemplos bons e outros não tanto. Por exemplo, Eva foi uma mãe que presenciou a primeira tragédia na sua família. Veja, não teríamos aqui um bom exemplo, não que ela não fosse um bom exemplo, embora tenha falhado, na desobediência com Deus, não vamos julgar por isso. Se Deus perdoa, quem somos nós para recriminar? Mas Eva vivenciou um filho assassinado por outro filho. Veja que tragédia. E ela superou aquilo. Ela teve outros filhos, porque Deus estava presente na sua vida. Poderíamos ministrar sobre Eva, mas teríamos de falar sobre essa tragédia. Poderíamos ministrar sobre Rebeca, sobre Raquel, sobre Leia, sobre Bila, sobre tantas outras mães. Mas hoje vamos abordar uma mãe cujo nome é até um pouco difícil de pronunciar. Essa mãe chama-se Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés, esposa de Amrão. E nós vamos ler no relato bíblico, capítulo 2, do livro de Êxodo. Eu peço que você acompanhe com bastante atenção o desenrolar desse texto. A Bíblia declara que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está aqui na Bíblia Sagrada são lições para nós, aprendizados, exemplos. Esses registros aqui devem ser copiados por nós. Devemos querer viver o que essas pessoas viveram. Logicamente, vamos encontrar exemplos que não vamos querer vivenciar. Vamos, por exemplo, encontrar Sansão se envolvendo com coisas erradas. Bom, essa parte da vida de Sansão não é o que eu quero para mim, nem é o que Deus queria para ele, tampouco para mim. Mas vamos encontrar belos exemplos na vida de Sansão. Vamos encontrar na vida de Jacó exemplos bons, exemplos ruins. Então nós precisamos copiar isso e vivenciar. E para as mães aqui nesta noite, analise com bastante atenção o que nós vamos ler agora e ponha em prática na vida dos seus filhos. É muito atual o texto que vamos ler. Veja. E foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. O nome dessa mulher é Joquebede. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio.
E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, aqui Miriam, irmã de Moisés: a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias, para que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Vou fazer apenas uma breve reflexão, realmente, fechando aqui o Dia das Mães. O contexto que Joquebede e Amrão, os pais desse menino, estão vivendo, é um contexto de morte, é um contexto de tragédia, é um contexto de perseguição. E a perseguição, nessa época, era direcionada. Quem eram os perseguidores? O Império Egípcio. Faraó havia dado uma ordem. E a ordem era que os soldados egípcios deveriam vasculhar todas as casas dos hebreus. E todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, as meninas não, só os meninos que eles encontrassem, eles deveriam matar. Por que é que Faraó tomou essa decisão, esse posicionamento? Porque o povo de Israel começou a crescer muito, se multiplicar, e Faraó, orientado pelos seus sábios, resolveu seguir aquele conselho nefasto. E que conselho era esse? O conselho que foi lhe dado era o seguinte: que a multiplicação desse povo era um perigo ao Egito, porque se lá na frente alguma outra nação entrasse em guerra com o Egito, era provável que esses homens do meio do povo de Israel se juntassem a uma nação inimiga e pelejassem contra o Egito e vencessem. Então o que Faraó queria agora era matar todos os meninos, porque meninas não pegavam em armas, meninas não iam para a guerra, meninas não ofereciam perigo. Por isso a ordem era para matar todas as crianças do sexo masculino. E Moisés iria ser pego, ele iria ser morto. Portanto, Joquebede sabia dessa ordem. E veja, a ordem saíra enquanto ela estava ainda ou grávida ou com um menino muito recém-nascido ainda, porque ele tinha apenas 3 meses. E o que Joquebede fez? Ela fez o que qualquer mãe faria, qualquer mãe idealizada por Deus. Porque hoje em dia nós vemos mães, e aí costuma-se chamar de mãe. Se você gerou uma criança, você é a mãe da criança. Biologicamente, você realmente é a mãe da criança. Mas nós sabemos que longe de ser uma mãe biológica, está uma mãe de fato. Porque muitas mães biológicas largam seus filhos em latas de lixo.
E eu tenho que chamar uma mulher dessa de mãe, porque biologicamente ela é uma mãe. Mas melhor que ela é a pessoa que encontra, às vezes, na lata do lixo uma criança e se apaixona por aquele pequeno ser e luta para adotar aquele pequeno ser com todas as forças. Essa é a mãe de fato. A mãe biológica, muitas vezes, está longe de ser uma mãe de fato. Daí vem aquela famosa frase: mãe não é aquela que gera, é aquela que cria. E tem lá suas razões. Mas a mãe idealizada por Deus é essa aqui. É a mãe que protege. É a mãe que se preocupa com o seu filho, com sua filha, com a sua prole. É a mãe que esconde do perigo. É a mãe que cuida, que vai até onde pode para cuidar. E Joquebede sabia que se os soldados egípcios se aproximassem da sua casa, se ouvissem sequer o choro do menino, a vida do menino estava em risco. Agora, a gente lê e relê a Bíblia e vai encontrando novos fatos. E nessa releitura, eu comecei a pensar num novo fato nesse texto. Um fato que está na nossa cara. Nós temos, por exemplo, na Bíblia Sagrada, muitos meninos que foram chamados por Deus, enquanto crianças ainda. João Batista foi um deles, o próprio Jesus foi outro, Isaías foi outro, Jacó foi outro. Deus disse à sua mãe, quando Jacó ainda estava no ventre, e Esaú também, que o maior serviria ao menor. Mas nós não vemos para Joquebede uma promessa. Nós não vemos Deus falar com Joquebede, prometendo-lhe: olha, você vai ter um filho, e o seu filho vai ser isso, vai ser aquilo outro. É lógico que Deus já tinha um plano na vida desse menino. Mas o que eu quero frisar aqui, estou frisando, é que a mãe em si, ela não tinha conhecimento de quem seria Moisés. Ela nem sabia que o nome desse menino seria Moisés. Ela tinha um filho de 3 anos. Quando Joquebede começou a cuidar do seu filho, não estava na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, o seguinte: eu tenho que cuidar desta criança, porque Deus escolheu o meu filho, Deus tem um projeto, meu filho vai ser um libertador, meu filho vai abrir um mar, meu filho vai libertar o povo de Israel, por isso eu tenho que cuidar, porque Deus falou comigo. Ela não sabia de nada disso. Ela cuidou do menino como mãe, e não como um grande homem de Deus. Ela cuidou da criança como criança. Ela cuidou daquela criança por amor a ela, e não pensando, porque meu filho vai ter que cumprir os propósitos, os projetos de Deus. Ela não sabia qual eram os propósitos e projetos de Deus na vida do menino, mas nós hoje sabemos quem foi esse menino no futuro. E a primeira lição que eu quero que você receba aqui, é o seguinte: você tem teu filho aí, sua filha. Você nem sabe o que seu filho será no futuro, nas mãos de Deus. Vai depender muito também de você, da criação que você der a ele. É certo que Deus tinha um chamado na vida de Moisés, nós sabemos disso, mas a mãe não sabia. A mãe não sabia dos detalhes, como nós não sabemos os detalhes. Eu jamais poderia imaginar, por exemplo, que um dia, eu digo mesmo, estou falando sinceramente, que um dia minha filha estaria aqui cantando no beck, às vezes até ministrando aqui. Eu me lembro uma vez, quando minha filha Thaís, está aí, ela não lembra disso. A gente vai se esquecendo, não é? Tem coisas da nossa infância que a gente não lembra mais. Mas uma certa vez, estávamos só eu e ela. Acabou o culto. E como a Angélica falou aqui,
pai e mãe. E acabava o culto, eu ia embora com ela. Ela tinha menos de 6 anos. Íamos embora aqui, eu ia com ela, mãozinha pequenininha. E conversava com ela. Ela disse assim: ô pai, quando eu crescer, eu quero ser pastora. Tu te lembras disso? Escolhendo o professor Raimundo. Tu te lembras? Lembra, né? Aí eu nunca cheguei para nenhum dos meus filhos: você vai ter que ser uma professora de EBD, você tem que ser pastora. Até minha esposa, por exemplo, eu canso de dizer: não cobre dela o que Deus deu a mim. Ninguém pode chegar para a Tatiane ou para a sua esposa: olha, você é esposa de um pastor, você tem que conhecer muito bem a Bíblia, você tem que pregar, você tem que ensinar. Não, não tem. Ministério é ministério. Isso aqui não é quartel, sabe? Isso aqui não é, por exemplo, vou consagrar o marido a pastor e a esposa vem por tabela. Ah, tem a esposa, bota também como pastora. Não, não é. Se a esposa não tiver um chamado, às vezes a esposa tem um chamado e o marido não. Nós temos exemplo aqui da pastora Rosemary, o seu esposo é um diácono. E o Gerson, ele fala com a maior felicidade: eu não tenho chamado pastoral, é ou não é? É verdade. Irmãos, ele é meu primo, viu? Por isso que eu falo com essa intimidade aí com ele. É verdade. E aí a Thaís falou que queria ser pastora. Você quer ser o quê? Pastora. Eu disse assim: e o que um pastor faz? Aí ela disse assim: o pastor prega e ensina a palavra, a Bíblia. Aí eu falei: e você quer pregar um dia como o papai? Ela disse: eu quero. Mas eu nunca forcei, eu ensino. O exemplo é o melhor que se pode fazer. O exemplo, o teu esforço. Eu nunca peguei a Thaís, nunca peguei meus filhos: senta aqui agora, senta aqui, abre a Bíblia. Não estou condenando quem faz. Exemplo. Ela me vê fazendo. Ela vê a família fazendo, ela viu. Vê hoje Tatiane. E essas crianças, sabe a Isabela? Essa semana ela eu estou na sala, mais ou menos 00:30, elas acordadas. Ô Senhor, criança tem que dormir cedo, 7 horas. 7 horas. Oh meu Deus. Aí estou lá 00:30, 00:45, e eu estou: meu Deus, essas crianças ainda estão falando. Jesus. Eu tenho inveja, eu tenho uma inveja tão grande dos pais que chegam em casa do trabalho, às vezes 9 da noite, 10 da noite, aí as crianças estão dormindo. Falei: meu Deus, eu tenho uma inveja desses pais. Porque minhas filhas já são, eu digo, alguns a gente fala: você já é um rato de igreja. Tatiana é uma ratazana de igreja. E as crianças são ratinhos que vêm. Então a gente sai daqui 11 da noite, elas saem também. Já estão nessa vida. Aí era 00:00, sei lá, por aí. Eu estou lá na sala, ouvindo essa lourinha aí, ó, que vai passar pelo corredor agora. 4 anos de idade. Orando, e assim: Senhor, abençoa o Carlos. Sabe quem é Carlos? Eu. Senhor, abençoa a Tatiane. Abençoa a minha professora na escola. Abençoa o não sei o quê. E ela está lá, orando. E me chamando: abençoa o Carlos. Tatiane, por que ela não fala abençoa o papai? Porque agora ela está falando o nome. Aí eu nunca cheguei: você tem que aprender a orar, decora aí, decora o Pai Nosso, vamos lá, decora, dobra o joelho. Elas vão ver, irmãos, é isso, exemplo dentro de casa. Eu estou falando de mim, mas pelo amor de Deus, quando eu prego, os irmãos sabem, eu evito falar essas coisas, mas a mensagem que eu estou te transmitindo hoje, é preciso que se faça assim, para que você entenda, porque aqui houve um exemplo.
Aqui houve um exemplo, não só de mãe, mas da irmã. Dê exemplo na sua casa. Seu filho, mãe, precisa ver você com uma Bíblia aberta lendo. Seu filho, pai, precisa ver você também com uma Bíblia aberta lendo. Seu filho precisa ver você orando. Seu filho precisa ver você em devoção a Deus. Seu filho precisa ver você, sabe, se envolvendo com a obra de Deus. Exemplo é o melhor que se pode fazer. Primeiramente, então, vá para o exemplo. Agora, segundo aqui, Joquebede, ela pega o seu filho com 3 meses. Jamais esse menino, que nem nome a Bíblia tinha dado a ele ainda, poderia imaginar o que sua mãe estava fazendo por ele. Esse menino não sabia o perigo que estava correndo. A mãe sabia. E a mãe foi quem agiu. Um menino de 3 meses, eu já saí de trás do púlpito. O menino de 3 meses não tinha condições de esboçar qualquer reação. Era a mãe. E Joquebede, ela vai cuidando até quando pode. Chegou no ponto que ela não tinha mais condições de segurar o menino consigo, porque ele seria achado, ele seria encontrado, ele seria morto. E por certo, Joquebede não queria ver essa tragédia. Ela não queria ver o filho perder a vida diante de si mesma. Portanto, ela constrói uma arca, betuma aquela arca com piche, betume ali era o piche, para evitar que a água se infiltre naquela pequena arca de junco. Prepara tudo, coloca o menino no cestinho, coloca no rio Nilo, e aí sabe o que Joquebede está fazendo? Ela agora é como se ela dissesse a Deus o seguinte: Senhor, eu fiz até aqui o que eu podia fazer. O Senhor sabe como eu protegi meu filho. O Senhor sabe como eu lutei por ele. O Senhor sabe quantas vezes meu filho chorou e eu ali ninando para os guardas não ouvirem seu choro. Imagina Joquebede, sabe quanto aperto ela passou cuidando. Deus também sabe o quanto você, mãe, tem cuidado do seu filho, tem protegido, e nós precisamos proteger mesmo. Proteja seus filhos de ensinos que agora as escolas querem incutir na cabeça deles. Ensine para o seu filho a verdadeira sexualidade antes que ele aprenda de forma deturpada nas escolas, na cultura atual. Ensine para ele, não deixe seu filho crescer prematuramente, deixe seu filho brincar. Olha, não faça de seu filho um religioso. Criança tem que ser criança. Criança brinca, criança pula, criança rola, sabe? Criança, a gente tem que passar pelos estágios realmente. Eu me preocupo quando eu vejo criança, menininho desse tamanho, com 7 aninhos, já com paletó e gravata e uma Bíblia na mão. Meu irmão, isso é preocupante. Isso é preocupante. É criança que não está tendo infância. Isso lá na frente vai dar errado. Vai dar errado. Ele pulou um estágio. Ele pulou um estágio que Deus criou para ele. Qual é o estágio? Criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, idoso. Precisamos passar por esses estágios. Quem aqui, por exemplo, você cresceu, agora você vai falar. Tenha vergonha não. Quem aqui já tomou banho nas enchentes igual a mim? Levante a mão. A rua enchia, a gente ia lá para o meio da rua e mergulhava e tomava banho na rua. Olha aí quanta gente. Tivemos infância. Quem aqui já entrou nos valões, botava bota, caçando rã, com uma lanterna, uma vela ali no meio. E aí, tá aí, ó, tu tá aí, tu teve infância. Quem jogou bolinha de gude aí? Aí teve infância, sabe? Hoje, veja, a tecnologia está fazendo nossos filhos ficarem com o pescoço curvado sempre para baixo. Nossos filhos, hoje mesmo eu falei para um deles, levanta a cabeça, rapaz. Está sempre ali, ó. Eu chego para minhas filhas também, eu chego em casa e falo, já está no vício? Tu já está no vício? A de 4 anos, já estão, irmão. E a gente precisa ir ensinando. Eu sempre vou, tira o celular, vai almoçar, leva o celular para a mesa, tira, desliga isso. Almoça sem isso.
Nós precisamos. Joquebede fez o que podia fazer. Faça o que você pode fazer pelos teus filhos. Você sabe o que é melhor para eles, para ele. Ele não sabe o perigo que corre, mas você sabe. Moisés ali não sabia o perigo que corria, mas Joquebede sabia. E ela cuidou até quando pôde cuidar. Colocou ali no rio e deixou a arca aí, mas uma coisa que bonita aconteceu. A Miriam, não sabemos exatamente a idade que Miriam tinha aqui, mas era uma criança ainda. Era uma criança. Miriam ficou de longe olhando o cestinho ir. Certamente, meu irmãozinho, né? Pode afundar, pode morrer afogado, pode, enfim, desaparecer. E ela foi acompanhando o cestinho, acompanhando o cestinho, acompanhando o cestinho. Lá na frente o cestinho vai bater onde? Na boca do lobo. O cestinho vai parar nas mãos do inimigo, que Joquebede jamais queria que parasse. Nas mãos da filha de Faraó, nas mãos da filha do cara que mandava matar. Imagine agora a princesa do Egito, alguns acham, né, pela história, um nome muito estranho, Hatshepsut, mais ou menos isso. E foi ela quem colocou o nome de Moisés, Moshe, daí Tutmoses, ou Tutmoshe, um dos imperadores, um dos faraós do Egito. Moisés vem daí. Quando a arca para na boca do lobo, é a filha de Faraó, é o perigo em pessoa. Veja a providência de Deus antes. Veja o agir de mais alguém da família. Joquebede fez o que podia. Cuidou do seu filho enquanto pôde. Não pôde mais, colocou no cestinho. Miriam agora fica ali olhando para onde vai o cestinho. Certamente Joquebede ficou orando: Senhor, guarda meu filho, tem misericórdia. Ó Deus, não deixa esse cestinho virar, onde for parar, que encontre uma família que cuide dele. Enfim, certamente aquela mãe estava orando e ela não tinha a intenção de ver aquela criança mais outra vez. Mas Deus colocou no coração de uma menina chamada Miriam, irmã: fica aí, fica na beira do rio, fica na beira do rio. A mãe foi, Deus agora levanta outra da família. Toda a família, agora eu estou te chamando, estou te convocando, toda a família deve se unir para cuidar dos nossos infantes, dos nossos meninos, dos nossos filhos. Vamos orientá-los, vamos ver qual é a direção, o rumo que eles estão tomando. Escute aqui, vocês, filhos. Vou dar uma palavra muito direta agora para vocês. Pense na sua mãe. Pense na mulher que já levou você, sua mãe doente, mas nunca se negou a te levar nos braços, mesmo não aguentando, e ficar horas com você na fila de um antigo lugar chamado INPS. Quem lembra disso? INPS até ser atendido, e ela está ali, e passando mal, mas você é filho dela. E hoje você engana sua mãe dizendo que vai para a escola e não vai. Pelo amor de Deus, que filho é você? E faz coisas que depois sua mãe vai chorar. Isso não é valorizar aquela que se deu tanto por você, que ama tanto você até os dias de hoje, e que seria capaz de entrar na frente de uma bala por você. Então eu falei da mãe biológica e da mãe de fato, mas também nós temos o filho biológico, e o filho de fato é o filho que honra a mãe, o que minha mãe fez por mim. E eu vou te mostrar a parte em que Moisés honrou a sua mãe. Mas antes, vou chegar lá. Chega aqui então Miriam, quando o cestinho para. Miriam,
Ela poderia ficar orando ali, Senhor, agora tem misericórdia, Senhor, não deixa. Não, sabe o que ela fez? Ela se adiantou, eu posso fazer alguma coisa. Miriam foi para lá, ela podia fazer alguma coisa ainda. Sempre que você puder fazer algo pelos teus filhos, faça, não espere Deus fazer. Você pode ensinar, ensine. Você pode corrigir, corrija. Oriente, chame atenção, faça o que você sabe que é certo fazer para orientar seus filhos. Não deixe nas mãos de Deus, não deixe seus filhos apenas na direção de um professor de escola dominical. A responsabilidade não é só dele, ele só está na presença de um professor de EBD uma vez por semana, mas o seu filho está com você todos os dias. E você, filho, escute o conselho de sua mãe, só quer o bem para você. Pois então Miriam chega ali e diz para a filha de Faraó: você quer que eu vá chamar uma ama do meio lá dos hebreus para criar esse menino para ti? Veja a inteligência, Deus nos dá inteligência para agirmos diante das estratégias do inimigo ou do perigo iminente que ameaça a nossa família. Miriam poderia erradamente chegar ali e falar: ei, moça, esse menino é meu irmão, ele é meu irmão, não faça nada. Ele poderia dar errado. Miriam omite quem ela é, omite quem o menino é, não fala quem é a mãe do menino, ela só diz: você quer que eu vá chamar a mãe, uma mãe entre as hebreias, para cuidar desse menino? Quer? Eu imagino Deus agora movendo o pensamento daquela princesa egípcia e falando: diga que tu quer. Mas é o inimigo, diga que tu quer. Quando Deus tem um projeto na vida do seu filho e Deus está vendo que você está fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. Deus vai fazer a dele, mas faça a tua, faça tudo. Joquebede fez a dela, Miriam fez a dela, Deus iria fazer a dele. Agora, Joquebede, que talvez estivesse lá orando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Agora, quando ela menos espera, certamente a mão de Miriam bate nas costas dela: mamãe, você não sabe o que aconteceu. Aí conta a história: mamãe, vamos lá, vem cá. Imagine o seguinte, Miriam falando assim para a mãe: não diz que a senhora é mãe do menino. Não fale quem a senhora é. A senhora vai ser uma ama. Omite. Estratégia. E é isso que vai acontecer. A filha de Faraó diz: você pode criar esse menino para mim? Imagine a mãe de Moisés pensando assim: acabei de botar esse menino no leito, nesse cestinho aí, eu sou a mãe dele. Você pode criar esse menino para mim? Não sei, estou meio ocupado assim, mas... tá bom, eu crio para você. Posso criar? Outra coisa, vou te pagar um salário. Ela nem precisava de salário, irmãos. Veja como Deus faz. Veja como Deus trabalha. Quando você se esforça pela sua família, cria esse menino para mim, e eu ainda vou te dar um salário. Agora imagine um soldado egípcio agora, chegando na casa de Joquebede, e tem um menino aí, vou matar. Mata não. Sabe de quem é esse menino? Da tua chefe. É da filha de Faraó. Pergunte a ela, estou criando para ela. Agora ela podia livremente andar com o menino. Olha como Deus faz as coisas. Ela vai criar o menino e ainda vai ganhar para isso. Mas ela fez a parte dela. Proteja seu filho, ensine seu filho. Você não sabe o que ele vai ser lá na frente. Aí o menino cresceu. Quando cresce, ele é devolvido à filha de Faraó, que lhe coloca o nome de Moisés. E aí, para encerrar, qual foi a parte que eu te disse que Moisés honrou muito bem a sua mãe? O Egito, onde Moisés foi criado, para cada cidade egípcia havia um deus. Sete, Osíris, Tote. O Nilo era um deus, Ra, o sol era um deus, e tantos outros deuses. Toda a teogonia do Egito,
Toda a geração de deuses do Egito, Moisés cresceu ali. A Bíblia chega a dizer que ele era formado em toda a ciência dos egípcios. Mas enquanto ele esteve com a mãe, criado pela mãe, quando ele foi devolvido à filha de Faraó, ele veio formatado. Ele sabia quem ele era, quem era seu povo, qual era o Deus que ele servia, ele sabia da sua nacionalidade, ele sabia tudo, ele sabia que ele ia para um país que não era o dele, para uma mãe que não era o dele, mas era preciso ele ir. Certamente ele já entendia o projeto de Deus na vida dele, enfim, por pequeno que fosse o entendimento dele, mas ele foi. E com toda a geração de deuses, com toda aquela idolatria do Egito, Moisés não se corrompeu. Isso é honrar a mãe. O que minha mãe me ensinou, que só há um Deus. Aqui eu estou vendo muitos. Só existe um Deus. E minha mãe me ensinou que o Deus que nós servimos, ele é invisível. Aqui eu vejo estátuas para todos os deuses. Então não pode ser nenhum deles. Moisés aprendeu. Então, mãe e pai, ensine seu filho, e você, filho, lá na frente, quando os desafios aparecerem diante de você, honre agora o que seu pai e sua mãe te ensinaram. E diga: não foi assim que minha mãe me ensinou. Não foi assim que meu pai me ensinou. Não é dessa forma. E sua mãe e seu pai vão te aplaudir, porque estarão vendo que você está colocando os ensinos em prática. E por último, todos nós sabemos aqui que Moisés foi um grande líder. Moisés libertou 3 milhões de israelitas da terra do Egito. Mas Joquebede jamais poderia imaginar esse desfecho. Ela cuidou de Moisés como um filho apenas, não como um futuro grande, hiper, mega homem de Deus. É assim que nós devemos fazer. Estou cuidando do meu filho, dos meus filhos, vou fazer o melhor por eles, os melhores ensinamentos, vou criá-los no temor do Senhor, mas eu não sei o que será lá na frente. Seu filho vai ser grande, seu filho pode ser grande, seu filho pode ser um profeta, seu filho pode ser um pastor, seu filho pode ser um professor, seu filho pode ser um missionário, não importa. Cuide dele como filho, dê a eles os ensinamentos que Deus quer que você dê. A chamada é de Deus, o que Deus tem que fazer é com ele, mas Deus precisa que você cuide até quando você puder. Vai chegar um tempo da vida do seu filho que você não pode mais, ele já é de maior, aí você não pode mais, né? Vem aqui que eu vou te dar um corretivo. Você não pode mais, ele é de maior. Ele agora erradamente vai dizer: sou dono do meu nariz. Porque não deveria ser assim, não é? Mas ele vai dizer: eu sou dono do meu nariz. Mas enquanto o seu filho for de menor, não perca o controle sobre ele. Ensine. Não perca a sua autoridade de mãe. Constrói o cestinho. Bota Miriam para ficar olhando, ou permita que alguém monitore, sabe? Porque o seu filho corre perigo sem que você entre em ação. E Deus vai fazer na vida do seu filho o que é preciso fazer, e você nem tem condições de perscrutar o que Deus tem na vida do seu filho. Ministério de Louvor, sobe aqui, por favor. Às vezes eu observo coisas. Cada um tem seu temperamento, cada um tem sua forma de ensinar, cada um tem sua forma de corrigir. Violência jamais será uma forma lícita e melhor para corrigir. A gente aprende muitas coisas com crianças. Uma das coisas que você aprende quando você pega uma pedagoga, quando você pega alguém que estuda acerca de crianças, quando você corrige uma criança, você desce ao nível dela, você olha no olho dela, olha aqui, ó, olha no meu olho, e você fala olhando no olho dela. Quantos aqui sabem disso? A criança tem que aprender a olhar no seu olho. Não é? Quando você fala com ela, ela dá, não dá as costas, não. Vem aqui, olha para mim, olha o que eu tô olha no meu olho. Eu desço ao nível da criança. Ele tem que entender o que é autoridade. Às vezes, quantos de nós pensamos assim: se fosse meu filho, duvido que faria isso. Não faria mesmo.
bastaria uma palavra minha para falar, não faça, e ele não faria mais. Mas muitos de nós somos, não, é criança, não, isso aí é fase. E você vê hoje filhos que apontam o dedo na cara da mãe, você olha para o pirralho, ele tem 5 anos. Como é que é? Vou descer ao teu nível. Deus quer que você faça isso. Vou descer ao teu nível. Olha aqui no meu olho. Estica o dedo de novo para a mamãe. Estica teu dedinho de novo para a mamãe. Desculpe-me, irmãos. Como? Eu não estou falando em violência, estou falando em ensinar. Porque se o seu filho aponta o dedo na sua cara e você é mãe dele, o que ele vai fazer com quem não é nada dele? O que vai acontecer com quem é estranho a ele? Se o seu filho chuta a sua canela, pai, e chega para você, você é pai dele, e ele não está chutando de brincadeira não, ele chutou mesmo. O que ele vai fazer com quem é estranho a ele? Vem cá, vou descer ao teu nível. Chuta aqui de novo. Chuta aqui de novo. O seu filho vai começar a aprender. Ensine o seu filho. Construa um cestinho para ele. Vigie, como se fosse Miriam. Porque Deus tem projetos na vida dele. Mas você tem que participar desses projetos. Vamos encerrar? Pai, muito obrigado por esses momentos preciosos, Senhor, que ainda estamos passando na Tua presença. Te pedimos, Senhor, que esta semana, que se inicia agora, hoje para nós, seja uma semana de bênçãos, que a Tua presença seja constante, que as Tuas bênçãos, Senhor, nos alcancem, que os Teus anjos continuem acampados ao nosso redor. Despede agora todo o Teu povo em paz. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, sejam com todos, desde agora e para todo sempre, que todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E até quarta-feira.